Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, povo de Deus querido, muito bom dia para você, nesta manhã abençoada de sábado, hoje dia 1º de abril do ano de 2017. Eu estou aqui na cidade de Curitiba, juntamente com o nosso irmão, nosso companheiro de caminhada, o professor Amarildo Magalhães. Logo mais, a partir das 15 horas, nós estaremos participando do Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, com o Padre Reginaldo Manzotti, um momento de espiritualidade, meditação da Palavra de Deus, para que nós possamos reabastecer a nossa fé. Como é importante nós termos esse momento de intimidade com o Senhor, sairmos um pouco das agitações do dia a dia e nos recolhermos um pouco para que possamos meditar a Palavra. Eu gosto de dizer sempre que a gente fala muito e ouve pouco. Por isso que o retiro é esse momento importante para a gente ouvir e aumentar a nossa intimidade com Deus. Mas o nosso propósito hoje, nesta manhã de sábado, é nós fazermos a nossa catequese semanal através dos meios de comunicação, porque já está dando certo. Afinal, o povo de Deus está gostando, sempre acompanhando. O tema de hoje será trair o Senhor. 32 dias já desta caminhada quaresmal rumo à Páscoa do Senhor. Mas antes, Amarildo, bom dia para você. Alegria imensa poder estar aqui na sua residência, para que logo mais nós possamos participar do Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo a Curitiba. Bom dia a todos que nos ouvem, aqui diretamente da capital de todos os paranaenses. E o Senhor nos concede hoje essa graça de permanecermos em Curitiba, para logo mais participarmos desse Retiro Nacional com o Padre Reginaldo Manzotti, ser aquilo que Deus nos fez, que Deus nos criou para ser. E a gente aproveita essa oportunidade, a sua presença aqui em Curitiba, para fazermos a nossa catequese, manter esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo tão saudável todas as semanas com os nossos irmãos e irmãs. Amarildo, nós já estamos quase concluindo esta caminhada quaresmal, 32 dias já nessa caminhada rumo à Páscoa do Senhor. E hoje, como eu disse no início, o tema será trair o Senhor. Jesus, quando passou aqui nesta terra, ele homem, como todos nós, menos no pecado, ele também foi traído. E por pessoas que estavam próximas a ele. Pessoas do seu convívio familiar. Foi traído por 2 pessoas, 2 apóstolos, e depois nós veremos a mudança de vida que aconteceu com cada um deles. Mas antes, nós, seres humanos fracos, frágeis, como é triste nós nos depararmos com situações de traição. Imagina só Jesus, o Filho de Deus, o Messias, os apóstolos, aqueles que estavam ao lado dele, sabendo quem ele era, tiveram coragem de trair. Isso foi triste para Jesus. Muito triste porque isso mostra a fragilidade humana. Isso mostra algo que é próprio da realidade humana. Jesus, sendo Deus verdadeiro, mas sendo homem verdadeiro, encarnando-se na nossa humanidade, ele experimentou todas as dores, todos os sofrimentos, todas as angústias humanas. E experimentou a realidade da traição. E a traição, Gabriel e todos aqueles que nos acompanham, nós sabemos, a traição ela não vem de alguém distante. A traição sempre vem de alguém que é próximo a nós. E com Jesus não foi diferente. A traição veio dos seus melhores amigos. A traição veio dos seus amigos mais íntimos. Daqueles a quem ele confiou a sua intimidade. Desses veio a traição. Então nós vamos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 21 ao 30 e depois de 36 a 38. Então esse Evangelho de São João, ele vai nos dizer a respeito da traição de 2 pessoas que eram próximas de Jesus e o traíram. Vamos ouvir então a palavra de Deus, que é a base sólida sempre para a nossa catequese. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se
em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falava. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: quem é o Senhor? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe disse: faze depressa o que está fazendo. Nenhum do que estavam à mesa compreendeu porque lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Simão Pedro então lhe disse: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora, aonde vou, mas não me seguirás mais tarde. Pedro então lhe disse: por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus então lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me reneguem 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pessoal, nós gostaríamos de saber como está aí a nossa transmissão. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Se vocês que estão acompanhando aí, por favor, mande um positivo para que nós possamos ter certeza se de fato a nossa transmissão está ok, tá bom? Então, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, a Maria do Evangelho muito propício para esta caminhada que nós estamos, já rumo à Páscoa do Senhor, na proximidade da Semana Santa, este final de semana, a igreja já celebrando o 5º domingo da Quaresma, e aqui nós temos o anúncio da traição de Judas, e logo em seguida também de Pedro. Nós vamos compreender bem quem foi Judas e quem foi Pedro. Exatamente. Estamos aí, esse evangelho, essa cena que nós acabamos de ouvir, do evangelho que você proclamou, ela acontece na última ceia. Jesus está fazendo a última refeição com seus discípulos. Jesus está em Jerusalém, no tempo da Páscoa dos judeus, que nós sabemos que a Páscoa é uma festa que vem desde os judeus, celebrando a libertação do povo do Egito. E nessa última ceia, Jesus anuncia que será traído. E ele anuncia 2 traições: a traição de Judas e a traição de Pedro. E nós, Gabriel e os irmãos e irmãs que nos acompanham, nós sempre associamos traição a Judas. Inclusive temos o costume de, no Sábado Santo, muitas pessoas têm esse costume de malhar o Judas, e nós gostamos disso. Nós gostamos de apontar o dedo para Judas, o traidor. Mas pouco nós conhecemos dele, pouco nós conhecemos de Judas. Então, quem era Judas Iscariotes? Como nós antecipamos, Judas Iscariotes era um dos amigos próximos de Jesus. Judas Iscariotes era um dos 12. Quando nós vamos ler e meditar os evangelhos, que tem o nome dos 12 apóstolos, em que se é anunciado o nome dos 12, termina: e Judas Iscariotes, o traidor. Então Judas era apóstolo de Jesus Cristo, um dos 12, portanto do grupo mais reservado, do grupo mais próximo de Jesus. Iscariotes, porque ele vinha da cidade de Cariote, na Judéia. Então isso é um detalhe importante. Judas não era galileu. Jesus era galileu, a maioria dos seus apóstolos eram galileus, mas Judas não. Judas morava na Judéia, né? Se nós tivéssemos um mapa da Palestina no tempo de Jesus, nós temos a Galileia ao norte, a Samaria no meio e a Judéia ao sul. Então Judas era da Judéia, da região mais próxima a Jerusalém.
E Judas era também o mais intelectualizado, o mais culto dos discípulos de Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho de São João que você proclamou, Judas cuidava do dinheiro. A bolsa do dinheiro ficava com Judas. Ele era uma pessoa intelectual. Sim, o mais intelectualizado. Tanto era o mais intelectualizado, o mais instruído, que Jesus confiou a ele a guarda do dinheiro da comunidade. Porque ele era um homem que lidava muito bem com o dinheiro. Ele era um homem que sabia das relações financeiras. Não era um pobre pescador analfabeto como Pedro, Tiago e João, que foram chamados por Jesus à margem do mar da Galileia. Judas era o mais instruído deles, tanto que Jesus confiou a missão mais responsável do ponto de vista prático, que era cuidar da bolsa. E Judas, um outro aspecto da vida dele, Judas era do partido político dos Zelotes. Os Zelotes eram um grupo de judeus que pretendia fazer a Guerra Santa. De que forma? Nós sabemos, e vamos ouvir isso na missa da Quinta-feira Santa, que Deus tirou o seu povo do Egito, sob a liderança de Moisés, e o levou à terra prometida. O levou à terra onde jorra leite e mel. Porém, no tempo de Jesus, no primeiro século da era cristã, essa terra que o povo havia herdado de Deus estava sob dominação do Império Romano. O povo havia perdido a sua autonomia política. Eles eram colônias de Roma. E esperava-se que o Messias que Deus enviaria, o Filho de Deus que viria a este mundo, viria também fazer a justiça política, fazer a guerra política e devolver a terra ao povo de Deus. E Judas esperava isso. E os zelotes, e Judas era um deles, eles queriam fazer isso à força. Então os zelotes eram sanguinários, os zelotes matavam em nome de Deus para expulsar os romanos. Os zelotes queriam uma guerra contra os romanos. E Judas esperava isso. E Judas segue Jesus e de fato entrega o seu coração a Jesus com essa expectativa. Eis o Messias, sem dúvida esse é o enviado de Deus. Se ele é o enviado de Deus, ele vai colocar os romanos para correr e vai devolver a terra ao povo. Marildo, então de fato Judas, na sua caminhada ao lado de Jesus, ele de fato amava o Senhor. Sim, amava muito. Dava a sua vida pelo Senhor. Dava a sua vida, tanto dava que Jesus confiou nele. E por que ele foi motivado a trair o Senhor? Judas sofreu, Gabriel e todos que nos acompanham, uma decepção. Por quê? Decepcionar-se com Jesus. Com Jesus. Da mesma forma, nós também sofremos nossas decepções. Porque nós temos a tendência de construir um Jesus à nossa imagem e semelhança. Eu quero um Jesus que se pareça comigo. Você quer um Jesus que se pareça com você. E daí o que é que acontece? O Jesus, o Messias do imaginário de Judas, era esse rei vitorioso que viria implantar o reino de Deus, mas que viria fazer a justiça política. Que iria com seu exército, em nome de Deus, na autoridade de Filho de Deus, pôr os romanos para fora e devolver a terra que Deus havia dado ao povo de volta a esse povo. E quando Judas percebe que Jesus não faz isso, Judas começa a ficar ansioso. E Judas resolve, então, apressar as coisas. Como se ele dissesse assim, se não vai por bem, vai por mal. E é isso que Judas faz. Ele pensa consigo, ele é o Filho de Deus. Não tenho dúvidas. Judas tinha fé. Judas era um homem de fé. E ele dizia então, se ele é o Filho de Deus, ele realizou milagres, eu vi, eu estava com ele, eu vou apressar as coisas. Está na festa da Páscoa, Jerusalém está cheia de gente. Se ele for entregue aqui à morte, ele não vai se deixar matar. Deus não se deixa matar. Quem é que vai matar Deus? Então vamos entender uma coisa importante. Então, do ponto de vista dele, ele ia entregar ao Senhor, Jesus, porém não iriam matá-lo, porque ele era o Filho de Deus. E como que o Filho de Deus iria ser morto? Foi nesse aspecto, então, que passou na cabeça dele, não é isso? A imagem que ele tinha era essa. Se eu entrego, quando ele for preso, ele vai começar a Guerra Santa. Ele tem o povo com ele. Lembremos da nossa espiritualidade de Semana Santa, Domingo de Ramos. Judas viu todo aquele povo que desceu do Monte das Oliveiras com palmas nas mãos e disse, das palmas nas mãos e disse, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Ele disse, o povo está com ele. É a hora de fazer a revolução. Vão prendê-lo
ele, sendo filho de Deus, vai se rebelar, porque Deus não pode ser preso, Deus não pode morrer, o povo está com ele e nós fazemos a revolução. Com a autoridade divina e com o poder que esse homem tem, certamente expulsaremos os romanos e restauraremos o reino de Israel. E por isso então que ele faz o acordo. Judas era uma pessoa muito espontânea, né? O que vinha de fato na cabeça dele, ele queria resolver o problema de fato na hora, né, Maria? Exatamente, tinha um estrategista, né? Porque a estratégia de Judas é perfeita. É perfeito, porque ele não havia entendido aquilo que Jesus já havia anunciado. Estamos indo para Jerusalém. Lá o Filho do Homem será entregue pelos sumos sacerdotes. Mas Judas não acreditou nisso. A cabeça dele, com tanto poder, a gente consegue. Amarildo, agora entrando, agradecendo imensamente aí a você que está nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. Bastante gente nos acompanhando, que bom saber que você está aí do outro lado nos acompanhando. A nossa gratidão é imensa. Infelizmente não tem como ficar mandando abraço para todos, porque o tempo passa muito rápido. E os nomes vão passando na tela e pode perder alguém. Mas a nossa gratidão é imensa a você que está aí do outro lado. Só gostaria que vocês fossem confirmando aí se a transmissão está boa. Caso tenha algum probleminha, vocês vão nos comunicando para que nós possamos nos organizar. Amarildo, nós falamos sobre a pessoa de Judas, quem foi Judas, o que motivou ele a trair Jesus. Mas olhando agora no aspecto de Jesus humano, Jesus homem, o que passou será naquele momento no coração de Jesus? Ser traído, Jesus sendo Deus, sabendo que seria traído. O que passou no coração humano de Jesus? Ser traído por uma pessoa que realmente ele amava, que estava próximo a ele na sua caminhada, e Jesus o escolheu para contribuir para a sua edificação. O que passou no coração de Jesus naquele momento? Gabriel, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E nós vemos muito isso nessa noite da última ceia. Quando ele termina essa ceia, ele vai dizer: vamos sair para rezar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus sentiu é o que eu sinto, o que você sente, o que cada uma das pessoas que está nos acompanhando nesse momento sente. Quando nós somos traídos. Quando somos traídos. Quando alguém em quem você depositou a sua confiança, alguém em quem você depositou as suas esperanças, te deixa de lado, te abandona, te troca por outra coisa. Então Jesus experimentou a mesma dor que eu sinto quando sou traído por alguém a quem eu aprecio, a quem eu amo, quando você é traído ou colocado de lado, abandonado por alguém a quem você ama. Eu faço essa pergunta porque todos nós, eu, você, o irmão que está nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando, também já se deparou com situações de traição. E na maioria das vezes, nós não conseguimos encontrar soluções com esses tipos de pessoa que nos traíram. Não é verdade? Então, Jesus nos ensina muito nisso, através desta passagem do Santo Evangelho. Logo na sequência, aí aqui continuando, do versículo 31 ao 35, vai falar da despedida, e depois lá no 36, entra a figura então de Simão Pedro. Quem foi Simão Pedro? Aquele que traiu Jesus, e lá no finalzinho Jesus diz: o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Muita gente conhece a história de Simão Pedro, mas vale a pena a gente relembrar e trabalharmos primeiramente nesse aspecto da traição, mas logo em diante nós veremos também a sua conversão, a sua mudança de vida. Quem foi Simão Pedro, Maria? Simão, filho de João, pescador, morava em Cafarnaum e foi o segundo chamado por Jesus. Jesus chamou André, em seguida chamou Pedro. E Pedro é o homem de confiança de Jesus. Se nós formos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, primeira coisa, e São João nos conta isso muito bem, Jesus, quando olha para Pedro e fala, o nome dele era Simão, filho de João, e Jesus diz: você não vai ser mais Simão, você a partir de hoje você é Pedro. E por que essa mudança de nome? O nome, pro judeu, o nome revela a essência da pessoa.
Né? A Sônia Benites, minha orientadora do mestrado, estava nos acompanhando, e na linguística a gente pensa diferente a partir de Ferdinand de Saussure. Mas para o judeu o nome revela a essência da pessoa. Então Simão, no hebraico, quer dizer um caniço agitado pelo vento. Um bambu. O vento sopra para cá, o bambu vai para cá. O vento sopra para lá, o bambu vai para lá. Então Simão era agitado, então. Agitado e frágil. Conforme também o barco é em alto mar, né? Exatamente. É agitado. Que beleza esses detalhes, né? Os detalhes da Sagrada Escritura nos enriquecem e nos encantam. Simão, portanto, é aquele que vai ao sabor do vento. É frágil. Pedro, Kepas, Cefas, é rocha. Rocha firme. Então Jesus faz de um caniço agitado pelo vento uma rocha firme. E lá em São Mateus nós vemos: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é você, eu vou edificar a minha igreja. Não vamos falar disso não, eu quero que depois nós cheguemos lá. Tá bom? Continua sobre Pedro, a pessoa de Pedro, para que a gente depois possa ver esse aspecto, que para mim é a parte mais linda do amor infinito de Deus por cada um de nós. Exatamente. Então, Pedro é aquele que tem o primado. Pedro é o primeiro entre os apóstolos. Tanto que na relação dos apóstolos, Pedro é o primeiro, Judas é o último. Nós vamos pegar São Mateus, São Lucas, quando está chamando, Jesus sobe ao monte e chama Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, e termina com Judas. Então nós temos as duas pontas. Era o preferido de Jesus, Pedro? Não. 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 O preferido de Jesus, e nós ouvimos, o discípulo que ele amava era João. Tinha isso, Amarildo, também? Tinha. Jesus tinha suas afinidades. Mas por que João era o discípulo que Jesus amava? Porque João era o que mais amava Jesus. E a grande prova de que João era o que mais amava Jesus é que aos pés da cruz eram 12 os amigos de Jesus. Um foi Judas, os outros 10 sumiram. Quem ficou aos pés da cruz com Jesus e Maria foi João. Simplesmente sumiram? Sumiram, fugiram todos. Nós estamos falando aqui de Judas e de Pedro, mas difícil, todos né? fugiram. Difícil. Todos fugiram. Muito difícil. E Pedro também, assim como Judas, esperava que Jesus fosse restaurar Israel. Pedro também esperava o Cristo glorioso. Tanto que lá em São Mateus 16, logo depois do primado, quando Jesus fala de que Pedro seria o primeiro, e ele vai dizer: estamos indo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue. Né? E Pedro fala assim: Senhor, para de falar essas coisas. Seu ibope está lá em cima, você faz milagre, você prega, você fica falando que você vai ser crucificado. Quem vai querer te seguir desse jeito? E nessa hora, Jesus diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Então Pedro é essa dualidade humana. É o primeiro, é o líder, é o chefe. Senhor, eu te seguirei aonde você quiser, onde você for, eu estou contigo. Estamos juntos, Jesus, Pedro diria hoje. Mas Jesus diz para ele: tá, você está todo empolgado? 3, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Amarildo, nesse episódio aqui, que Jesus já dá uma catracada tremenda em Pedro, Pedro já sabia de fato que ele ia trair Jesus? Não. Já passava na cabeça dele? Não. Pedro tem um temperamento sanguíneo. As pessoas com temperamento sanguíneo, nós falamos já em outras catequeses, são as pessoas que se deixam levar pela euforia, pelo entusiasmo. Então naquele momento nem se passava. Não, Pedro tinha certeza. Não, onde Jesus for eu vou também. Eu vou junto. Vou junto, com certeza. Mas quando Pedro se depara com a cruz, ele oscila. E Cefas, Pedro, rocha, volta a ser Simão. Caniço agitado pelo vento. E covardemente nega o Senhor. Não sei se você vai retomar a passagem de São João da negação. Está um pouco mais adiante. Mas ele vai dizer: não conheço, nunca vi, não sei quem é. É o que vai acontecer mais ou menos lá no capítulo 18, 19 de São João. Pedro vai negar.
Aquele que disse, não, eu vou com você onde você for. E como nega. que foi esse episódio? Será que Pedro ficou muito bravo com Jesus? Será que ele ficou pensativo? Será que de fato eu vou trair o Senhor? O que será isso? Antes do galo cantar, eu negarei o Senhor. Pedro deve ter achado que Jesus, né? Pedro, impossível eu te trair. Certamente isso passou na cabeça de Pedro. Impossível te trair. O Senhor está enganado. Não, não será assim. Porque esse é do próprio temperamento sanguíneo. Ele oscila, vai com tudo, mas quando ele esfria, ele retrai. E quando Pedro viu que Jesus ia ser crucificado, Jesus estava sendo condenado, assim, vão pegar a mim também, eu vou salvar a minha pele. Vamos lá então, ouvindo? Vamos. O texto é grande, mas nós vamos resumir, tá? Então vamos no versículo 17, que vai falar sobre a criada. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou eu. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira, porque estava frio, em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde se reúnem todos os judeus, nada faleis às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem o que eu disse. A essas palavras, um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, testemunha sobre o mal, mas se falei bem, por que me bates? Anás então enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Marido, fala um aspecto aqui, nós não temos tempo de entrar em todos os detalhes, mas fala assim: não sou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha. Pedro decepou a orelha de quem? Sim. E quando você proclamava o texto, eu lembrava exatamente desse detalhe, Gabriel. Última ceia, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É um assunto belo, né? Detalhes, muitos detalhes. E nós estamos aqui apenas abordando 2 personagens, Pedro e também Judas. Nosso objetivo é abordar de fato Pedro e Judas, mas como tem muitos detalhes, a gente vai aprofundando também nesses detalhes até chegar no personagem. A palavra do Senhor é bela dessa forma. O que acontece? O evangelho anterior é o final da ceia. Jesus sai para rezar. Quando Jesus vai ser preso, e Jesus já tinha dito: Pedro, você vai me trair. Você havia perguntado: Pedro acreditou nisso? Pedro não acreditou. Tanto que no jardim, quando Judas trai o Senhor com um beijo, e os guardas então vão prender Jesus, Pedro não tem dúvida. Ele tira a espada e corta a orelha do soldado. Ele foi bravo, foi defender Jesus. Aqui não, meu filho, vai levar meu mestre assim. E cortou a orelha do soldado. Tanto que Jesus tem que fazer um milagre ali na hora, pegar a orelha e colar de volta. Jesus fez um milagre. Jesus fez um milagre. Nós vamos ouvir tudo isso na liturgia das 3 horas da tarde da sexta-feira santa. Para mostrar que o sistema dele é diferente. É outro. Tanto Jesus fala: não é pela espada, Pedro, guarda a tua espada na bainha. E aí Pedro vem em campo. Pô, ele se deixou prender, o que vai ser agora? Eu tentei tirar ele. Tentei livrá-lo. O que vai acontecer Frouxo. Frouxo, na cabeça, com todo perdão, mas na cabeça de Pedro. Eu acho que é importante. Pedro era um homem humano, um homem simples, um rude pescador. Foi isso. E aí Pedro queria acompanhar. Pedro estava preocupado com Jesus. Vamos ver onde isso vai dar. Mas ele falou assim: se eu me identifico, eu vou preso. Então eu vou negar. E é esse o movimento de Pedro. E Pedro é tomado depois que o galo canta, né? E esse galo cantando é uma espada que penetra a alma de Pedro. Porque quando o galo cantou, imagine Pedro lembrando. Antes, ele deve ter visto, isso me arrepia. Ele deve ter lembrado, aquilo vem na cabeça dele. Antes que o galo cante... Foi pouco tempo depois, Amarino? Na mesma noite. Na mesma noite. Na mesma noite.
Todos esses fatos se dão logo depois da ceia. Estamos na mesma noite. E aí Pedro chora. O nosso bispo emérito Dom Rubens conta que há registro na tradição que quando Pedro foi crucificado, havia ainda nos olhos dele a marca das lágrimas do arrependimento. Pedro vai chorar amargamente o seu arrependimento. Certo. E depois desse episódio, o que acontece com Pedro? Pedro some. Sumiu. Pedro sai de cena. Nós vamos rever Pedro, embora o Evangelho vai dizer que na tarde da ressurreição, os 11, né, que não eram mais 12. Por que só 11? Porque Judas, e aí nós chegamos... Vamos voltar então para Judas. Voltamos para o final de cada um. Isso, porque a gente fez aquele aspecto geral, a hora já vai bem adiantada. Fizemos o aspecto geral de cada um deles, né? Agora nós vamos voltar para ver a mudança de cada um deles. Isso, o que aconteceu com cada um desses homens. Isso. Primeiro Judas. Você pode pegar para nós o Evangelho de São Mateus? Vamos lá então. Onde? Já está marcado, né? Capítulo a morte 27. de Judas, né? Isso. Então Judas, que o entregar... Só, Gabriel, anuncia para eles o texto. Isso. Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, no versículo 1, a partir do versículo 3, perdão. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e anciãos as 30 moedas de prata. Que 30 moedas de prata, marido? O que é isso? Jesus foi vendido, Judas faz um acordo, infelizmente, se tivéssemos tempos de um retiro, nós trabalharíamos todos os textos. Quem sabe a gente pode um dia pregar um retiro sobre Judas, eu acho que seria bastante importante. Judas vendeu Jesus, o acordo que ele faz com os sumos sacerdotes é trair Jesus por 30 moedas de prata. Então já era um acordo que tinha sido feito. Sim, São Mateus conta isso com detalhes. Havia um acordo de Judas com os sumos sacerdotes, então Judas foi comprado, Judas se vendeu. 30 moedas de prata em troca de Jesus. O que valia 30 moedas de prata na época de Jesus? O dinheiro de comprar um escravo. Um escravo. O Filho de Deus foi vendido como um escravo. Foi vendido pelo dinheiro de um escravo. Sendo ele Deus, né, e São Paulo vai dizer em Filipenses 2, assumiu a condição de escravo, fazendo-se em tudo aos homens semelhante. Foi vendido pelo dinheiro de um escravo. Continuando então. Que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para o sepultamento dos estrangeiros. Isso porque até hoje aquele campo se chama Campo de Sangue. Com isso se cumpriu o oráculo da profecia de Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor lhe ordenou. Gabriel, eu estou bastante arrepiado. Repita para nós a profecia de Jeremias. O Evangelho de São Mateus tem muito essa dinâmica. Mateus mostra que em Jesus se cumprem as profecias antigas. E até na traição cumpre-se a profecia de Jeremias. Repita para nós a profecia de Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Então Jeremias já tinha dito, inclusive, o que seria feito com o dinheiro da traição. E Judas suicida. O arrependimento de Judas... Logo depois, Amarildo? No mesmo dia. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Por isso que as pessoas malham Judas. A conversão dele foi imediata. O remorso foi. Remorso. Judas mergulha no seu remorso. Pode dizer que teve conversão em Judas? Teve. O arrependimento. Tanto houve que... Primeiro que Judas já experimentou a conversão quando ele seguiu Jesus. Já é considerado uma conversão? Sim, o seguimento de Jesus. A conversão se dá quando eu deixo tudo que eu tenho, eu deixo a minha vida e vou seguir Jesus. Só que a conversão, ela é um acontecimento que continua. Então nós precisamos nos converter todos os dias. Então Judas fraquejou na sua conversão, como você e eu fraquejamos a nossa conversão. E Judas então, tanto se arrependeu, que ele entrega no seu arrependimento o bem mais precioso que ele tinha, a sua vida. A sua vida. Tanto que
muitos teólogos dizem, e eu digo isso, e digo isso para o mundo porque eu não sei quem é que vai nos ouvir. Eu não acredito que Judas esteja no inferno. Muito pelo contrário. Eu tenho esperança de encontrar Judas no céu. Porque ele teve um arrependimento. Só que faltou algo, faltou uma coisa a Judas. O que foi essa coisa? Voltar a Jesus. Ao contrário de Pedro. Exatamente. Então, duas pessoas totalmente distintas, né? Exatamente. Que têm em comum a traição. E eu diria a você, Gabriel, e aos que nos acompanham, a traição de Pedro foi pior que a de Jesus. Porque Pedro nega. Eu não o conheço. Só que Judas teve uma troca. Né? Judas teve uma troca. E Judas tinha uma outra intenção. A traição de Pedro foi por covardia. Judas tinha uma intenção política, político-religiosa. Mas Judas mergulha no seu remorso. Ele não tem coragem. O padre Fábio de Mello tem uma canção chamada Confissões de um Traidor, que ele diz: se eu tivesse tido a coragem, e fala de Judas, se eu tivesse tido a coragem de voltar, eu teria outro fim. Mas Judas não teve coragem. Ele não teve coragem. Ele não teve coragem de encarar Jesus, de encarar o grupo. Ele era um dos 12. Ele não teve coragem. E aí ele se sentiu vazio. Num vazio tamanho, num vazio tremendo que a vida acabou para ele. Ele vai e suicida. Vamos adiante agora, já o tempo vai voando bem adiantado. Como é gostoso, né? Esse momento, né? Ficaríamos aqui o dia todo. Como é gostoso, a gente começa assim a partilhar e a gente vai percebendo, né, Maria? Isso é sobretudo desse jeito despojado que a gente está. Eu acho que isso contribui muito porque é um bate-papo sobre a nossa fé. Exato. E como eu provoquei você no início, essa questão de se colocar na pessoa de Jesus humano. Eu acho que nós deveríamos trabalhar mais esse aspecto. Jesus homem, de fato. Jesus homem, Jesus pessoa. Né? Esse é o tema da teologia que eu mais gosto, o tema que eu mais aprecio. Eu até brinco que se um dia eu for defender uma outra tese de doutorado, ela será em Jesus o homem. Tanto que nós vamos ouvir, quando Jesus apresenta Pilatos e está em São João, eis o homem. Porque Jesus é o modelo do homem perfeito. Marido, vamos conhecer um pouco agora de Pedro? Vamos. O que aconteceu com Pedro? Pedro some. Nós vamos ver que o grupo se reúne. Evangelho de São João, lá no capítulo 19, capítulo 20, sobretudo, quando fala das aparições na ressurreição, nós vamos encontrar Pedro com os 11, mas há um momento, como Pedro não fugiu, há um momento do reencontro, ao refazer o caminho. Aí está a diferença. Pedro fugiu. E mesmo depois de Jesus ressuscitado, Pedro vai dizer, São João 21, eu vou pescar. Essa brincadeira para mim acabou. Terminou em cruz, ressuscitou, tudo bem, mas o que eu tinha para fazer eu fiz. Foi apenas um espetáculo. Foi um espetáculo. Para mim acabou. Eu vou voltar para a minha antiga vida. Quando ele me chamou, eu era pescador. O que eu sei fazer da minha vida é pescar. Eu vou voltar a pescar. Vamos ouvir então? Vamos. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Vamos por parte aqui, a gente já vai entendendo. Só uma pergunta aqui. Quanto tempo depois foi da ressurreição para aparecer aqui para eles? Foi durante 40 dias Jesus aparece aos seus discípulos. Ele consegue precisar esse texto de São João 21? Eu não tenho essa informação. Quantos dias? Mas são esses 40 dias entre Jesus ressuscitado e a sua ascensão. Esse mar de Tiberíades é o mesmo que Jesus chamou Pedro lá no início da sua caminhada? Sim, Gabriel. Pedro voltou ao zero. Voltou ao zero. Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, onde Jesus o chamou, onde ele pescava com seu pai, com seu irmão André, ele volta para lá. E é lá, no mesmo lugar, no ponto de origem, que ele vai ter esse encontro. Manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia. Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Eles disseram, vamos nós também contigo. Saíram e subiram no barco e naquela noite nada apanharam.
Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia. Dá para imaginar essa cena, né? Sim. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam: Não, não temos. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-lo, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que amava disse a Pedro, João disse a Pedro aqui, né? Isso. É o Senhor. Então João que percebeu, né? Sempre. João é o mais detalhista. Pedro é muito rústico, muito rude. João é o mais detalhista. Sempre João vê primeiro e avisa Pedro. Então vamos lá. É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer, é o Senhor, vestiu a roupa. Ficou com vergonha, né? Sim, ele estava nu. Ele ia para o mar pescar, como os pescadores vão. Como se fosse hoje, assim, sem camisa, só de bermuda. Foi E ele se vestia a roupa, quer dizer que de fato ele estava com vergonha de Jesus, Sim. né? Esse vestir a roupa, Pedro se dá conta da sua nudez. E nós voltamos, né, Gabriel? Gênesis, livro do Gênesis, pecado original. Deus vem no jardim, o homem e a mulher estão escondidos. E eles dizem, nos escondemos porque estamos nus. A nudez é essa consciência do pecado. E atirou-se ao mar. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Então o único que pulou no mar foi Pedro. Pedro é sempre muito afoito, ele nem esperou o barco chegar, ele pulou na água e foi a nada. Quando saltaram na terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe-pão. Jesus lhe disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, toma o pão e distribuiu entre eles. E faz o mesmo com o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. A Marilda, essa questão aqui também de repartir o pão e o peixe para fazer memória da última ceia. Da última ceia. Jesus continua celebrando a Eucaristia. Aqui nós temos a cena eucarística. E Jesus parte o pão. Da mesma forma que lá em São Lucas 24, quando Jesus está com os discípulos de Emaús, ele parte o pão. A partir de agora é o tempo do pão repartido. Vamos continuar? Continuemos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez, disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse ele: Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez ele perguntara: Tu me amas? Ele disse a frase que mais toca para mim na Sagrada Escritura: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Que lindeza, né, Marilda, dessa frase. Eu acho que nós, na nossa humildade, e trazendo para nós, na nossa pequenez, na nossa sinceridade, quando nós erramos, pecamos, nós temos que ter essa coragem de dizer: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes. Tu conheces o meu interior. Tu sabes o que passa no meu pensamento. Eu te amo, sim, na minha sinceridade, na minha humildade, na minha pequenez. Exatamente, Gabriel. E o Senhor volta, né? O Senhor volta ao ponto de origem. O Senhor volta na praia de Pedro. O Senhor dá a Pedro a oportunidade de encontrar-se com ele novamente. O Senhor não quer perder Pedro, da mesma forma que ele não quer perder a ninguém. Portanto, ele volta. E lá, da mesma forma que 3 vezes Pedro negou Jesus, 3 vezes Jesus pergunta: Tu me amas? Amarildo, aqui é o terceiro relato da aparição de Jesus. A terceira aparição em São João. E quando foi a aparição em que Jesus confiou a missão a Pedro? Isso foi antes, em São Mateus capítulo 16, quando eles estão lá em Cesareia de Filipe. Depois já da morte de Jesus. Isso. Então, da mesma forma ali que nós ouvimos agora, né? Da mesma forma que Jesus
Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus dá a ele a oportunidade de dizer por 3 vezes, eu te amo. E aí nós temos um processo de cura interior. Jesus está curando a alma de Pedro. Foi um processo. Foi um processo de cura. O Senhor cura Pedro da sua culpa. Amarildo, foi um pouco antes desse relato em que Jesus confia a missão a Pedro. Isso foi antes da paixão. Foi antes da paixão. Antes da paixão. Quando Jesus, ali nós temos um dos anúncios da paixão. São Mateus capítulo Então, antes de Jesus proclamar que Pedro iria trair, Jesus já confiou a missão a Pedro? Já. E agora Jesus confirma essa missão. Então é importante a gente compreender isso. Porque o próprio Pedro não se sentia mais apto. Então Jesus confia essa missão. E a partir desse episódio, que é a conclusão desse evangelho, Pedro de fato assume a missão agora? Teremos um tempo ainda. Teremos um tempo até Pentecostes. Em Pentecostes, aí na força do Espírito, Pedro assume de fato a sua missão. Porque a nossa igreja ela nasce em Pentecostes. Até então nós temos Jesus. Jesus volta para o Pai. E a missão, e confirma a missão. Mas uma missão que se inicia em Pentecostes. E lá em Pentecostes, aquele Pedro que negou Jesus, e estavam as portas trancadas, ele vai para o meio da rua e diz: aqueles a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês, sumos sacerdotes, vocês, chefes dos judeus, vocês mataram o Filho de Deus. E diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Com esse discurso, aquele pescador analfabeto, aquele covarde, converteu 3.000 pessoas. Muito bem. Amarildo, nosso tempo acho que já está acabando já, né? Eu acho que nós poderíamos agora rezar, não é? Eu acho que nós extrapolamos até a nossa pauta, né? Nós tínhamos outra pauta, mas o Espírito Santo de Deus nos conduz para outro caminho e de fato o que ele nos conduz é realmente aquilo que nós precisamos, porque nós já temos que já nos preparar e nos recolhermos espiritualmente também, para que logo mais nós possamos participar do retiro, desse momento de oração, de meditação da palavra, para que nós possamos nos reabastecer. Mas como lá em Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre Pedro, sobre aqueles que estavam reunidos, vamos pedir que esse Espírito Santo de Deus, ele recaia sobre cada um de nós, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos dar coragem, ele possa nos encorajar para a nossa caminhada, para a nossa missão, seja ela dentro da nossa casa, seja ela no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos, enfim, todos nós temos essa missão de sermos continuadores da missão do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós errarmos, quando nós trairmos a nossa dignidade de filhos e filhas amados de Deus, que nós possamos voltar a esse primeiro amor, a esse primeiro encontro, como assim aconteceu com Pedro. Vamos pedir o Espírito Santo? Exatamente isso. Todo pecado é uma forma de trair o amor do Senhor. Todos nós somos Judas, todos nós somos Pedro, mas o Senhor nos dá a oportunidade de voltar. Penso que essa seja a grande mensagem dessa catequese. Então vamos pedir ao Senhor que venha em auxílio de nossa fraqueza. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa coragem. A coragem de voltar, a coragem de refazer o caminho. Deus é misericórdia infinita. Ele não se deixa vencer pelas nossas traições. Ele nos permite sempre voltar. Nos permite sempre refazer o caminho. Senhor, nós nos pedimos neste final de manhã, nesse começo da tarde, em comunhão com todos aqueles que nos acompanham nesse momento, com todos aqueles que irão assistir a essa transmissão, que nos conceda a graça do Teu Espírito. Que o Teu Espírito venha, Senhor, em socorro da nossa fraqueza nesta tarde. Que o Teu Espírito, Senhor, nos mostre todas as áreas da nossa vida em que nós o estamos traindo. Que o Seu Espírito revele agora as nossas traições. Porém, Senhor, mais do que isso, o que nós nos pedimos nesta tarde, o que nós nos pedimos neste momento, é que possamos, Senhor, refazer o caminho. Que a consciência das nossas infidelidades não nos façam mergulhar no remorso. Livra-nos, Senhor, do remorso, da amargura que o pecado traz em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a graça de fazer como Simão Pedro,
de irmos ao teu encontro, de encontrarmos-nos mais uma vez contigo na praia da nossa vida. E aí, poder olhar nos teus olhos, poder abraçá-lo, Senhor, e dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Inflama-nos, Senhor, do teu amor, para que, chorando a nossa culpa, nós possamos acolher a tua misericórdia, que vem em nosso socorro, que vem em nosso auxílio. Na força do teu Espírito, Senhor, nós queremos refazer o caminho. E na certeza de que nos amas, na intensidade do teu amor, nos comprometermos a nunca mais vos trair. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos, um abençoado sábado e também um abençoado final de semana. Fiquemos na graça e na paz do Senhor. Assim seja.